E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio da série que aborda cada uma das seleções que disputará a Copa do Mundo. E hoje é dia da gente falar sobre a Croácia, né? A atual vice-campeã do mundo, que chega na Copa com um trabalho mais maduro, é verdade que com alguns jogadores já numa reta final de carreira, mas que se candidata a fazer novamente um bom papel na Copa. Mas antes de falar sobre os jogadores, eu gostaria de lembrar que esse vídeo e toda essa série está sendo feita com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua no mercado brasileiro desde 2018, trabalha com ótimas cotações. No momento está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$650. O valor que você investir no primeiro depósito, a casa dobra para você. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou clica no link da descrição para ir para o site da CampoBet, faz lá o seu cadastro caso ainda não esteja registrado, pode começar a fazer a sua fezinha, só lembra de sempre apostar com responsabilidade. A Croácia conseguiu classificação direta para a Copa do Mundo num grupo complicado que tinha Rússia, Eslováquia e Eslovênia. Sofreu, mas fez valer o seu favoritismo. Na Eurocopa do ano passado, parou nas oitavas de final contra a Espanha. E na mais recente competição disputada, a Nations League, a Croácia conseguiu um belíssimo desempenho, inclusive ganhou um grupo que tinha França e Dinamarca, depois de começar tomando um 3-0 da Áustria, inclusive, e ganhar dos 3 adversários fora de casa. O que mostra que a seleção croata chega num momento defensivamente mais seguro e sabe jogar em contra-ataque. O técnico é Zlatko Dalic, que está à frente da seleção desde 2017, comandou na ótima campanha de vice-campeonato mundial em 2018. Ele que como atleta não teve grande destaque, mas como técnico está bem habituado ali ao mundo árabe, tá? Porque ele treinou o Al Faisaly e o Al Hilal da Arábia Saudita e foi técnico do Al Ain dos Emirados Árabes por 4 temporadas até assumir a seleção croata lá em 2017. Eu enchi o campinho de gente porque a Croácia já divulgou oficialmente os 26 nomes que estarão na Copa do Mundo, então vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O desenho tático da seleção é esse 4-3-3, que pode virar um 4-2-3-1, né? O trio de meio campo aqui é o principal trunfo, Brozovic, Kovacic e Modric, e a mudança tática não envolve substituição, né? Você pode ter Brozovic e Kovacic como dupla de volantes, com o Modric mais solto como um 10, função que ele começou a carreira fazendo, mas a seleção normalmente joga com um trio, tá? O Kovacic e o Modric aqui um pouco mais à frente, o Brozovic sendo esse primeiro homem para fazer a saída de bola, e a Croácia tem muito talento, embora alguns setores como o comando de ataque demandem aí uma certa preocupação. Mas vamos começar do começo, falando do goleiro. Dominik Livakovic, 27 anos, foi reserva na última Copa do Mundo, mas já é titular da seleção desde a Euro, muito bom goleiro. Desde 2016 atua no Dinamo Zagreb e, na minha opinião, é bem melhor que o Subasic, que era o antigo titular. Como opções para o setor, Ivica Ivuzic, 27 anos, goleiro do Osijek, da própria Croácia. Tem apenas 5 partidas com a camisa da seleção, mas a gente sabe que goleiro é difícil porque só joga um, né? E na base ele chegou a passar pela Inter de Milão. O outro nome é Ivo Grbić, 26 anos, goleiro reserva do Atlético de Madrid, o que não é demérito porque o titular é o Oblak. Na última temporada esteve emprestado no Lille da França, onde fez uma boa temporada. Na zaga, a Croácia tem diversas opções e o único jogador realmente garantido como titular é Joško Gvardiol, 20 anos de idade, desde a última temporada joga no Red Bull Leipzig e é considerado aí um dos grandes prospectos, né? Um dos melhores zagueiros jovens do mundo. Um cara de 1,85 m que pode jogar também como lateral esquerdo e consegue aliar muito bem a força física com alguma velocidade, bom jogo aéreo. Esse cara é bom de bola. E para formar a dupla de zaga, como esse zagueiro pelo lado direito, a Croácia utilizou nesse ciclo 4 jogadores, nenhum deles se firmou totalmente e todos irão para a Copa do Mundo. Então eu coloquei aqui como mais provável titular o Josip Sutalo, que tem apenas 22 anos, só 3 jogos pela seleção, mas ele foi titular em partidas recentes, é atleta do Dinamo de Zagreb, onde tem jogado muito bem, inclusive competições europeias como a Champions League. O Martin Ehrlich seria outra opção, um pouquinho mais experiente, 24 anos, mas também tem só 3 jogos pela seleção croata. Ele que atua desde as categorias de base no futebol italiano, começou no Parma, passou pelo Sassuolo, teve 3 boas temporadas no Spezia
Spezia e voltou a ser utilizado pelo Sassuolo nessa temporada. E as outras duas opções são os caras mais experientes e que inclusive eram os titulares da Croácia na última Copa do Mundo. O Dejan Lovren, 33 anos, começou no Dinamo de Zagreb, fez 4 temporadas no Lyon, passou pelo Southampton, foi zagueiro do Liverpool por muito tempo e está na sua 3ª temporada de Zenit, mais de 70 jogos pela seleção. Ele que foi titular da seleção croata na Copa de 2018 e também na de 2014, e quem formava a dupla de zaga com ele era o Domagoj Vida, também 33 anos. O Vida foi para a Copa de 2014, era reserva, não jogou. Na de 2018 foi um dos principais nomes da seleção naquele vice-campeonato. Atualmente está jogando no AEK da Grécia, passou aí 5 temporadas no Besiktas, outras 5 temporadas e meia no Dinamo de Kiev. O lateral direito deve ser Josip Juranovic, 27 anos, atleta do Celtic. Começou no Hajduk Split, passou também pelo Legia Varsóvia da Polônia e é um lateral que tem uma qualidade de apoio bem interessante. E o seu reserva é Josip Stanisic, 22 anos, jogador do Bayern de Munique. Ele que já é um cara mais defensivo, mais alto, pode ser utilizado como lateral e até como zagueiro também. E se temos 2 Josips para a lateral direita, temos 2 Bornas para a lateral esquerda. O titular é o Borna Sosa, 24 anos, começou a carreira no Dinamo de Zagreb, mas desde 2018 joga pelo Stuttgart da Alemanha e é um lateral com uma vocação ofensiva muito interessante. Nessa temporada atual, em 12 partidas, ele tem 8 assistências. E o seu reserva é Borna Barisic, jogador do Rangers lá da Escócia, um pouco mais experiente, 29 anos, também um jogador com características mais ofensivas. Na temporada 2020-21, por exemplo, ele deu 10 assistências e fez 5 gols. Nessa atual tá mais tímido, 23 jogos pelo Rangers, 5 assistências. O meio-campo é o lugar dos craques e a Croácia tem, tá? O primeiro volante aqui, Marcelo Brozovic, 29 anos, jogador da Inter de Milão, esteve nas últimas 2 edições da Copa do Mundo, 2014 era um reserva, 2018 já como um titular importante, mais de 70 jogos pela seleção, ele que tá aí na sua 9ª temporada de Internazionale. O Mateo Kovacic, de 28 anos, também teve uma passagem pela Inter quando era molecote, apareceu como grande promessa no Dinamo de Zagreb, foi para a Inter onde teve alguma oscilação, 3 temporadas de Real Madrid, já está no seu 5º ano de Chelsea. E o Kovacic é outro jogador que está indo para sua 3ª Copa do Mundo e já tem mais de 80 jogos com a seleção croata. Muito bom meio-campista. Mas nem tanto quanto o Luka Modric, cracaço de bola, camisa 10 do Real Madrid e da seleção. Ele que defendeu a seleção croata em todas as competições desde a Copa do Mundo de 2006, né? Então ele está indo para sua 4ª Copa, jogou 4 Euros. A única ausência foi na Copa de 2010, porque o país não conseguiu se classificar. Modric apareceu com grande destaque no Dinamo de Zagreb, foi comprado pelo Tottenham, jogou 4 temporadas na Inglaterra. Em 2012 foi para o Real Madrid, já está então na sua 11ª temporada com os merengues. 154 jogos e 23 gols pela Croácia. E como as opções para esse meio campo, que obviamente não tem a mesma qualidade técnica, eu coloquei aqui o Jakic, que seria um reserva para o Brozovic, o Sučić, que seria uma opção para a vaga do Kovacic ou do Modric, é um meio campista, mas também pode jogar pelo lado direito, e o Mario Pasalic, que já é um pouco mais experiente, jogador da Atalanta. Christian Jakic, 25 anos, jogador do Eintracht Frankfurt da Alemanha, é um cara com características mais defensivas, pode jogar como volante, até como zagueiro e lateral direito ele já jogou. Lukas Sučić é uma grande promessa, 20 anos, jogador do Red Bull Salzburg da Áustria. Ele inclusive nasceu na Áustria, tem as 2 cidadanias, mas optou por defender a Croácia mesmo, já tem 3 partidas pela seleção. E Mario Pasalic, 27 anos, pode jogar como meio campista central, como um 10, pode jogar aberto pelas pontas, na Atalanta já foi falso 9, ele joga onde precisar. O engraçado é que ele se destacou pelo Hajduk Split e foi comprado pelo Chelsea lá em 2014, mas ele nunca jogou sequer uma partida pelo Chelsea. Ele foi emprestado ao Elche, ao Mônaco, ao Milan, ao Spartak Moscou. Aí em 2018 foi para a Atalanta, se firmou por lá, foi adquirido e tá aí na sua 5ª temporada pelo clube italiano.
italiano, mais de 40 jogos já pela seleção croata. Passando aí para as 3 opções ofensivas, né? Ivan Perisic é o ponta esquerda, inclusive no clube atual dele, no Tottenham, ele joga como um ala esquerda, função que ele já fazia na Inter, mas na seleção ele normalmente joga como atacante, está com 33 anos. O Perisic tem muita facilidade para finalizar com as 2 pernas e é um jogador importante da seleção croata desde a Eurocopa de 2012. Inclusive, ele fez boas Copas do Mundo tanto em 2014 quanto em 2018. 2014 ele fez 2 gols e na última ele meteu 3. Um cara que tem jogado muito bem como esse meio atacante pelo lado direito, ele também pode ser um meio-campista central, é o Lovro Mayer, 24 anos, atualmente está jogando no Rennes da França. Ele que tinha se destacado bastante na Liga Nacional, fez 4 temporadas pelo Dinamo de Zagreb e tinha surgido um pouquinho antes no Lokomotiva. Em meio à indefinição sobre quem será o ponta direita, o Mayer seria a minha aposta, tá? Me parece ser o jogador aí em melhor fase que chega para o Mundial. Por aqui também pode aparecer o Sučić, o próprio Pasalic, e eu coloquei aqui o Vlasic, que ele é mais um meio atacante central, é um jogador um pouco mais pesado. Ele que tá aí com 25 anos e nessa temporada 2022-23 está jogando no Torino da Itália. 14 partidas, 2 gols e 2 assistências até aqui. Um outro ponta muito interessante que a seleção croata tem é o Mislav Orsic, mas na verdade o Orsic joga aqui pela esquerda. Inclusive eu tenho pesadelo com esse cara até hoje, porque ele meteu 3 gols no Tottenham numa Europa League aí, mas não vamos falar sobre isso. O Orsic está com 29 anos, é jogador do Dinamo de Zagreb. Nessa temporada, 27 jogos, 11 gols e 5 assistências. E pro ataque, o mais provável titular é Andrej Kramaric, 31 anos, jogador do Hoffenheim. Ele que começou no Dinamo de Zagreb, onde não conseguiu se firmar. Foi pro Lokomotiva, fez ótima temporada, depois teve 2 anos mágicos pelo Rijeka. Foi contratado pelo Leicester em 2015, não conseguiu se adaptar bem ao futebol inglês. Na temporada seguinte foi pro Hoffenheim da Alemanha e desembestou a fazer gol. Ele teve 5 ótimas temporadas, mas desde a última, 2021-2022, já deu uma caída. Na atual temporada europeia, em 13 partidas, ele tem 3 gols e 2 assistências. Com a camisa da seleção, 73 partidas e 19 gols. O Bruno Petkovic, 28 anos, é um dos caras que chega em melhor momento, é atleta do Dinamo de Zagreb. Na atual temporada, em 27 partidas, ele tem 12 gols e 5 assistências, mas pela seleção, 22 jogos e 6 gols. É aquele atacante mais poste mesmo, 1,93 m de altura. Ele passou por vários clubes no futebol italiano, nunca arrumou nada, mas no futebol croata consegue ser um jogador determinante e não vai ser uma surpresa se eventualmente o Petkovic for titular aqui no comando. O atacante que chega em melhor momento é o Marko Livaja, 29 anos, atualmente jogador do Hajduk Split. Nessa temporada, em 20 partidas, ele tem 11 gols e 8 assistências, e na temporada passada ele meteu 32 gols. É outro jogador que já foi considerado uma grande promessa, inclusive foi adquirido pela Inter de Milão muito jovem. Lá pela Inter, 13 partidas e só 4 gols na temporada 2012. Passou por Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas, não vingava. Foi pro futebol grego no AEK, onde parece que aprendeu a fazer gol. Desde 2018 ele tem jogado muito bem e vai disputar a sua primeira competição oficial adulta pela seleção croata, porque ele jogou um Mundial Sub-20 lá em 2013. E a outra opção pro comando de frente é Ante Budimir, 29 anos, jogador do Osasuna da Espanha. 1,90 m de altura, é um centroavante canhoto que não tá fazendo boa temporada, tá? Inclusive em 11 partidas ele tem só 1 gol. É um cara que faz bem esse trabalho de pivô, o técnico da seleção parece que gosta bastante dele, embora ele só tenha 1 gol em 15 partidas pela Croácia. Quando a gente olha para o desempenho aí na última Copa do Mundo, essa arrancada recente na Nations League, ganhando de França e Dinamarca, inclusive na casa dos adversários, né? Não dá para negar que a Croácia chega com a obrigação de fazer um bom papel, tem que passar de fase. A seleção teve momentos oscilantes nesse ciclo, mas parece chegar na Copa do Mundo na ponta dos cascos, né? Parece que os caras realmente se guardam para as Copas do Mundo. Foi assim em 98, foi assim em 2018. É fato que é uma base de time já envelhecida, boa parte dos jogadores passou do auge, mas qualidade técnica ainda tem demais, né? E a Croácia tem esses jogadores que crescem nos momentos decisivos, multicampeões pelos seus clubes, mas acho que repetir o desempenho de 2018 seria realmente um absurdo, né? A verdade é que a Croácia deu alguma dose de sorte
para conseguir chegar a uma final de Copa do Mundo, pegar umas quartas de final nessa edição, já vai ter cumprido o papel aí do glorioso Zlatko Dalic, mas Copa do Mundo é tiro curto, no máximo serão 7 partidas, emplacou uma boa sequência, você vai fazer uma boa campanha e a Croácia pode sonhar, né? Afinal, sonhar ainda é de graça. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar as suas opiniões sobre a seleção croata, até onde eles podem chegar. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!